O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo passado, nós lemos um trecho do Catecismo da Igreja, parágrafo 1091, que dizia que o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus. Então, celebrando o Pentecostes, vale a pena a gente estender esse raciocínio e tentar mergulhar um pouco mais no mistério da pessoa do Espírito Santo. Nesse mesmo parágrafo 1091, tem uma afirmação que merece destaque, porque fala algo sobre o Espírito Santo, que nós não somos muito acostumados a pensar. A frase diz que o Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem um desejo. Isso é importante, porque a gente pensa no Espírito Santo como uma pombinha, com uma força, como se fosse uma força, como se fosse um sentimento bom que a gente sente de vez em quando. A gente às vezes pensa coisas muito abstratas sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa divina. Assim como o Pai é Deus e o Filho é Deus, assim como o Pai é uma pessoa e o Filho é uma pessoa, assim o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Então, como tal, ele tem um desejo. O desejo dessa pessoa, Espírito Santo, qual é? Diz o texto: o desejo e a obra do Espírito Santo no coração da igreja é que vivamos da vida do Cristo ressuscitado. O desejo e a obra do Espírito Santo no coração da igreja é que vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Aqui nós já começamos a entender um pouco quem é o Espírito e qual é o seu desejo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quantas vezes pensamos isso? Qual é a vontade do Espírito Santo para a minha vida? Esse desejo do Espírito Santo não é um desejo distante, é um desejo operante. Como assim? Na medida em que ele tem este desejo, ele realiza esse querer em nós. Ou seja, ele opera essa vida em nós. Se o desejo dele é que vivamos da vida do Cristo ressuscitado, então não somente ele deseja, mas ele começa a operar isso dentro de nós. E ele pode fazer isso, porque nós somos consagrados a ele. Quando fomos batizados, nós fomos selados com o selo do Espírito Santo.
e nós passamos a pertencer a Ele. Nós somos propriedade selada, marcada dEle. Então, Ele suscita em nós essa vida nova do Cristo ressuscitado, na medida em que a gente vai correspondendo, na medida em que a gente vai respondendo ao mover dele em nossa vida. Na verdade, essa é a ação natural do Espírito Santo. Ou seja, se ele está, ele faz isso. É a consequência natural da presença do Espírito Santo. Ensina a doutrina da igreja que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida. Diz o credo niceno-constantinopolitano, que nós rezamos, aquele creio. Tem 2 tipos de creio que nós rezamos, o curtinho e aquele bem maior. Então esse maior é o credo niceno-constantinopolitano. E nesse credo nós dizemos: creio no Espírito Santo, todos. Senhor que dá a vida. Senhor que dá a vida. E procede do Pai e do Filho. E procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Ele que falou pelos profetas. Perceberam o que vocês disseram? Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. O Espírito Santo é Senhor. E, além disso, Ele dá a vida. Dizer que Ele é Senhor e doador de vida é o mesmo que dizer que Ele é Deus. Como o Pai é Deus e o Filho é Deus. Então, como tal, Ele deve ser honrado, Ele deve ser adorado. O Catecismo, no parágrafo 691, diz que o Espírito Santo, diz que Espírito Santo é o nome próprio deste que nós adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. Então o nome dessa pessoa divina é Espírito Santo. Em seguida, o Catecismo dedica vários parágrafos sobre o Espírito Santo. Vale a pena você fazer nessa semana que começa com o Pentecoste, se propor a isso. Ah, padre, eu não tenho catecismo na igreja. É grátis na internet. Você consegue achar. No site do Vaticano ele está todinho lá. Catecismo da Igreja Católica, 691. A partir dali começa a falar coisas profundas e belas sobre o Espírito Santo. Fala sobre os nomes e as denominações que o Espírito Santo recebe, os símbolos do Espírito Santo, a água, a mão, o fogo. Fala sobre a presença do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, como promessa e como cumprimento da promessa. Enfim, muitas coisas que valeria a pena se aprofundar, para não ficarmos sem nos relacionar com essa pessoa divina do Espírito Santo. Hoje, no entanto, nós podemos nos ater ao seguinte: o desejo do Espírito Santo é realizar em nós a vida divina. O desejo do Espírito Santo é realizar na nossa vida a vida de Jesus ressuscitado. Como foi dito anteriormente, Ele deseja que vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Vamos repetir? Ele deseja que vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Viver da vida de Cristo ressuscitado. Viver da vida de Jesus significa receber vida dele. Então eu vivo desta vida. É como dizer, eu vivo deste trabalho, eu vivo desse sustento. Viver da vida de Cristo ressuscitado significa receber vida de Jesus. Lembra
Eu sou a videira e vós os ramos. Tal qual os ramos recebem vida da videira, nós vivamos da vida de Jesus ressuscitado. Esse é o desejo do Espírito Santo. E se esse é o desejo do Espírito Santo, qual deve ser a tua resposta? Se ele deseja, nós devemos, diante dele, dar-lhe uma resposta. Ele espera encontrar em nós uma resposta de fé. Você dialoga com o Espírito Santo? Você tem dado uma resposta ao desejo do Espírito Santo? Na verdade, Ele mesmo, o Espírito Santo, vai suscitando dentro de nós esse desejo de responder a Deus. É obra dele também. E quando passamos a querer responder, quando nós começamos a sentir esse desejo de responder com uma resposta de fé ao Espírito Santo, significa algo muito bom. Significa que nós estamos correspondendo, que nós estamos cooperando com a obra do Espírito Santo em nós. Mas quais são os meios concretos de dar essa resposta de fé e cooperar com o Espírito Santo? Para não ficar uma coisa solta, como? De maneira concreta, eu posso dar essa resposta ao Espírito Santo. Eu entendi o desejo dele, agora eu quero entender como eu posso dar essa resposta ao Espírito Santo. A nossa resposta de fé deve ser dada principalmente através da liturgia, pois o Espírito age principalmente através da liturgia dos sacramentos. Este é o ensinamento da igreja. O Espírito Santo age principalmente, age de muitas maneiras, não dá nem para numerar as maneiras como o Espírito Santo age, mas a mais certa, a mais garantida, a mais evidente, a principal maneira que o Espírito Santo age é através da liturgia dos sacramentos da igreja. Diz o Catecismo número 1092, na liturgia, o Espírito, olha que coisa interessante, o Espírito age da mesma forma que nos outros tempos. Se você já leu a Bíblia, você já viu como o Espírito Santo age. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E se você leu ou ouviu bem a primeira leitura, ou até mesmo a segunda, você entendeu como o Espírito Santo age. Entendeu como foi no dia de Pentecostes. Entendeu como ele fecundou a igreja. Como ele transformou aqueles homens covardes, com medo, trancados dentro de uma casa, em profetas, anunciadores, cheios de unção e de poder, cuja até sombra de Pedro, por onde ele passava, curava as pessoas. E o texto aqui do Catecismo diz, o Espírito Santo age da mesma forma que nos outros tempos. Ele prepara a igreja para encontrar o seu Senhor. Ele recorda e manifesta Cristo, a fé da Assembleia. Ele torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador. E finalmente, como Espírito de comunhão, une a igreja, a vida e a missão de Cristo. Então, é na liturgia que nós encontramos a vontade do Espírito Santo e podemos responder de modo concreto a essa vontade do Espírito Santo. Através da liturgia, o Espírito Santo age, como dizia o texto. Através da liturgia, o Espírito Santo acende em nós o seu fogo. E a liturgia
é a mediação necessária. É necessária a liturgia. Ele escolheu assim a liturgia como este meio necessário. Apesar de não tocarmos a liturgia, não é algo que a gente toque, mas a liturgia para nós é algo muito concreto. Todos nós fazemos a experiência com a liturgia. Estamos aqui no meio de uma liturgia, na liturgia da missa. Então a liturgia para nós é algo muito concreto. Todos nós temos de alguma maneira uma experiência com a liturgia. A pergunta é: como é a qualidade da minha experiência com a liturgia? Porque aqui está a resposta de qual é a qualidade da minha resposta ao Espírito Santo. Se ele age através da liturgia, garantido pelo ensinamento da igreja, essa é a verdade. Qual é a qualidade da minha participação da liturgia, entendendo que a minha participação é a minha resposta a este agir do Espírito Santo? A pergunta importante que devemos nos fazer é essa. Talvez, para ilustrar isso, poderíamos comparar. Fazer comparações sempre é importante, às vezes ajuda. Poderíamos comparar a participação na liturgia, sobretudo a liturgia da missa, como tocar um piano. Eu não sei se você sabe tocar piano, se você tem alguma experiência de ter visto e mexido num piano. Uma pessoa que não sabe tocar piano, de repente ela pode se sentar diante do piano e ir tocando lá as teclas. Ela vai apertando os botões, vai apertando as teclas de modo desorganizado. Ela não sabe tocar, então ela vai apertando de modo desorganizado, sem beleza nenhuma. Essa pessoa, ao fazer isso, ela apenas produz ruídos. Mas uma pessoa que sabe tocar piano, ao sentar-se diante dele, entendendo os movimentos, entendendo os tempos, e aqui você pode comparar com a liturgia já, entender os movimentos da liturgia, os tempos da liturgia, o que falamos, o que calamos, o que ouvimos, o que trazemos para dentro. Então a pessoa, quando ela se senta diante do piano, entendendo isso, entendendo o tempo, movimento, acorde, essa pessoa não vai produzir apenas ruído, ela vai produzir melodia. Assim é na liturgia. Nós podemos nos colocar diante da liturgia de qualquer jeito, desorganizadamente, sem desejo de produzir algo que seja belo, apenas nos sentamos e estamos aqui. Desse modo, nós produziremos apenas ruído, sem harmonia nenhuma, sem beleza nenhuma. Mas, se nós nos colocarmos diante da liturgia com um desejo de experimentar Deus, mesmo sem ter tanto conhecimento teórico, porque não se trata de ter conhecimento, mas com o desejo profundo de fazer uma experiência bela, essa nossa experiência vai ser frutuosa, cheia de sentido, cheia de beleza. O Espírito Santo deseja que nós tenhamos apenas esse desejo quando estamos na liturgia. O desejo dele é encontrar em nós apenas esse desejo, um coração que esteja disposto, que queira cooperar, que queira responder aquilo que ele tem para realizar em nós. Você só precisa então se sentar diante deste piano e ligar algo dentro de você, colocar-se na liturgia dizendo: agora eu vou experimentar algo novo, agora eu vou mergulhar no mistério, agora eu vou rezar de verdade. Quando o Espírito Santo encontra o nosso interior com esse desejo,
aí ele encontra o necessário para agir. E aí quando ele age, aí começa um Pentecostes pessoal. Como aconteceu aquele Pentecoste aquele dia. Começa um Pentecostes pessoal dentro de nós. E isso é necessário. Isso é a vida que Ele quer realizar em nós. Não basta termos sido, como diz a segunda leitura, termos sido batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Não basta apenas ter sido batizado lá atrás. É preciso que todos nós bebamos do mesmo Espírito. Ter sido batizado ficou no passado, mas beber do Espírito é algo que tem que ser agora. Tem que ser constante, tem que ser no tempo presente. É como beber água. Não basta ter bebido ontem, ou anteontem, ou há 10 anos atrás. Tem que beber sempre. É preciso que todos nós bebamos do mesmo Espírito. Jesus ressuscitado continua vivo. Estamos encerrando o tempo pascal, mas Jesus ressuscitado continua vivo no meio da sua igreja. Ainda hoje Ele está aqui, está vivo. Agora mesmo Ele está aqui e está vivo. E assim como dizia o Evangelho de hoje, Jesus se colocou no meio dos discípulos e disse, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ainda hoje Ele está aqui, sopra sobre nós e diz, recebei o Espírito Santo. Hoje é Pentecostes. Hoje o Senhor está aqui soprando sobre nós. Hoje é dia de beber deste Espírito. Como dizia o livro do Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem, vem. Vinde beber da fonte da água viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.